O palácio branco de telhados escarlates erguia-se à chuva. Não é Lord Fernando. Diga que não é verdade, a garota murmurou. O médico, ajustando os óculos, disse que podia confirmar que eram os sintomas. E de repente, grávida. Um golpe para a heroína. Caitlin Grint, a heroína, ficou horrorizada. Ela enfrentava a maior crise de seus 22 anos. A personagem principal disse que menstruou, mas foi mais breve. Então sim, logicamente, você não engravidaria de uma vez. O sangramento ocorreu pela implantação do bebê. Ela estremeceu ao ver seu filé de arenque favorito. Por alguma razão, a jovem sentiu-se mal. O médico, ao constatar a situação, fechou um prato e fez questão de informar o conde. Mas Caitlin segurou a mão dele e gritou: "Não!" Ele a encarou e perguntou: "Então, o que fará? Pode guardar segredo até eu resolver?" Afinal, a preciosa filha caçula grávida e solteira. Com certeza seria espancada até a morte e expulsa da família. O herói, surpreso com a história, saltou do assento. Ele a abraçou, pediu que se acalmasse e garantiu que o conde não faria aquilo. "Não foi planejado, mas Lord Moore sabe o quanto você o ama. Tenho certeza de que tudo ficará bem. O principal é que vocês já estão noivos. Ansel Moore, este é meu noivo, com quem finalmente me casei após 9 anos de amor não correspondido. Isso mesmo, já que vamos nos casar, é um pequeno incidente. Mas o vazio em minha cabeça e a vontade de chorar vem do fato de que é de outra pessoa, longe de Ansel Moore. Afinal, o pai da criança não é o Lord Moore, mas uma pessoa completamente diferente. O incidente deu-se há 1 mês e 1 semana. A heroína na carta admirava Moore. Caitlin, perdida em seus sonhos, ouviu um barulho repentino. Algo acontecia lá fora. "O que estará havendo?" Quando a heroína indagou a criada, esta respondeu que o jovem mestre se embriagara muito. Eles enviaram uma carruagem para levá-lo. A protagonista perguntou surpresa: "Mas era uma festa à noite, certo?" A criada, percebendo que a senhora estava aprontando alguma coisa, não se enganou, pois já estava radiante de expectativa. Antes que a garota piscasse, Caitlin disparou do quarto. No caminho, a heroína empurrou o irmão com toda a sua força, e ele caiu na carruagem, a porta emitindo um som característico. Kate apenas acenou e bradou que voltaria mais tarde e que o Lord Moore a escoltaria. A heroína pulou, abriu os braços e exclamou: "Tará!" Surpresa! Os homens sussurraram: "Não é a Lady Grint?" "Sente-se aqui, Lady." Ansel era sortudo, diziam, mas o herói não parecia feliz. Naquela noite, a protagonista bebeu demais. Seu noivo sugeriu irem para casa, pois era muito tarde. A garota fez bico e disse que só iria para casa se ele a beijasse. Ele só pediu que ela esperasse pelo casamento. "Você disse que nos casaríamos." "Em 2 anos, nenhum beijo. Às vezes duvido do seu amor", disse Kate, de cabeça baixa. "Só preciso ter certeza de que nosso amor é real." Um silêncio constrangedor pairou. Ele levou a mão à testa, contendo a ansiedade, e permaneceu calado. Ele cobriu o rosto, suspirou pesado e, com esforço, confessou: "Kate, amo outra pessoa." A heroína gelou com a revelação, com os olhos tomados pelo silêncio. Ele hesitou. O casamento não era problema. Kate gritou: "Como ousa? Você não disse que me amava?" Mas ele só respondeu: "Perdoa-me." "É sério? Por que sequer me pediu em casamento?" Ele respondeu: "Casamento não é só amor." "Por que não disse logo?" "Você teve pena de mim? Achei que me amasse." "Não muito, claro, mas ainda assim." O herói segurou a mão dela e disse: "Vamos para casa, está muito frio." Mas ela puxou a mão e gritou: "Me solta!" "Eu irei sozinha, não se aproxime mais de mim." Ela se afastou rápido, sua renda tremendo e os saltos ecoando. Ansel Moore não me impediu naquela fria noite de inverno. Naquele momento, a heroína teve que admitir que Ansel Moore nunca a amou. Era um amor não correspondido. Ela devia ter ido para casa naquela noite. De repente, a heroína foi distraída por um rapaz que gritava o que ela pensava. É fato, gestantes assustam-se mais fácil por mudanças hormonais. É Alexander Grint, irmão mais velho da protagonista. Quando ele perguntou se sua irmãzinha ia responder, ela disse que essa não era a questão. A garota decidiu que deveria apoiar seu irmão pelo menos uma vez. Ele a abraçou e sussurrou: "Nossa Kate cresceu e veio apoiar o irmão." O irmão dela está tão feliz. Ela sentiu culpa. Não viera para apoiar o irmão. A carruagem moveu-se veloz.
A personagem disse: Irmão, você, do capitão. É um bom homem, mas por que pergunta? A heroína sorriu. E como parceiro romântico também. Sim, ele gritou. Como o conhece? Por que essa pergunta súbita? Sim, errei, não repetirei. Mas não sou interessada. É que ele é o pai do meu filho. O palácio imponente se erguia sobre as árvores, brilhando sob o céu azul. As espadas chocaram-se rapidamente, ecoando no ar. O irmão explicou que era um campo de treinamento da primeira ordem. Há uma área de espectadores ali e levarei você após me trocar. Um homem se aproximou. Ele disse: Alexander Grint, hoje é dia de treino. De repente, ele se endireitou. Ah, comandante, que bom vê-lo. Ainda sem planos de treinamento, só trouxe minha irmã para um passeio. Terius Hurt, comandante supremo dos Cavaleiros Imperiais do Império Spartan. A heroína olhou Terius em silêncio. E o herói olhou Kate. Um longo silêncio se fez entre eles, e o irmão ficou ao fundo, perplexo. O homem disse: Alexander, vá trocar de roupa. Eu mesmo levarei a senhorita até lá. Ele retrucou: Mas eu posso levá-la. O herói disse: Você precisa se trocar primeiro. E quando o irmão tentou argumentar, o comandante respondeu: Isto é uma ordem. E ele não pôde recusar, sendo uma ordem do comandante. Terrill sorriu. Senhorita Grint, quanto tempo? A garota, sem jeito, ajeitou o cabelo e disse: Sim, é verdade. Tenho algo a te dizer. Podemos conversar? Há um mês, a heroína mal andava. É claro, ela estava bem embriagada. De repente, a questão surgiu. Aonde vai? Quem deteve a protagonista naquela noite foi o comandante Hurt. Não era Ansel Moore, seu noivo, mas Terius Hurt, um total estranho. Quando ele perguntou sobre o noivo dela, ela afirmou que eles não tinham mais nenhum tipo de relacionamento. A garota se achegou e disse: Hurt, você quer dormir comigo? Ela perguntou. A heroína agora entende que estava bêbada, mas não como disse tal coisa. Até o beijei, o que Ansel Moore não fez. A mão jazia tensa na superfície, dedos abertos. Ela o abraçou na cama, uniram-se num beijo longo. De repente, ele afastou-se, seus olhos fixos nos dela. Terrius perguntou: Não vai se arrepender? Se não quiser, é melhor dizer. Não quer que eu me arrependa? A heroína questionou chateada. Não quer dormir comigo? Ele, tirando a camisa, disse: Não, só pergunto sua opinião. Não me arrependerei, continuou o homem. A garota fechou os olhos e recordou. Foi bom, mas jamais imaginei que se complicaria tanto por uma noite. Ouvi uma voz. Me atrasei. Achei que não nos veríamos. A personagem olhou surpresa. Ah, o Hurt está aqui? E o que é isso? Que formato interessante no homem. E que presente ele trouxe, pensando que combinaria perfeitamente com ela. Eu queria te dar antes, mas você me evitava. Só pensava em uma coisa. Não considerei a gravidez. Uau, esta é a última coleção de inverno de Andre, o estilista mais famoso da capital de Rena. É difícil de conseguir, pensou a heroína, agradecendo ao homem. Se ele me amar, tudo será mais fácil. Tenho perguntas, disse Kate. Quando você planeja se casar? Terius ficou surpreso e perguntou: Por que a urgência em saber disso? Ela explicou: Bem, você já está na idade de se casar. Talvez você não tenha conhecido ninguém que goste, ou esteja muito ocupado com o trabalho, e... Não namoro para casar. Não pressiono ninguém. Tenho a mesma opinião que você, senhorita. Sou contra o casamento. Kate, surpresa, perguntou: Quando eu disse isso? As lembranças surgiram. Você não encontrou Sir Moore para se casar? Indaga o herói. Ela respondeu: Sou contra casamento, não a diversão. E casar nessa idade é inútil. Deitou-se ao meu lado e disse: Prefiro relacionamentos calmos, sem compromisso como o nosso. A garota ergueu o dedo e afirmou: Eu, categoricamente, não me agarro ao Sir Moore. Agora eu entendo. Ela sentou, cruzou os dedos e percebeu. Eu estava falando bobagem. E ele disse: Vamos sair. Você não achará um sujeito tão legal e descompromissado como eu. Não serei um fardo para as damas como Ansel Moore. A garota pensou, e a ficha caiu. Não precisa mentir. A casa ficava sob céu claro, com sons suaves vindos da janela. A heroína cobriu a boca, sussurrando: Não consigo comer isso. Leve, a criada disse. É o 4º dia sem comer. E acrescentou: É injusto sofrer sozinha, minha senhora.
A garota jazia em silêncio, com o olhar cansado e tranquilo. Talvez devesse ver Lord Hurt de novo? Memórias surgiram. Mas Lord Hurt, não precisa de herdeiro para sua linhagem? Não preciso. Eu nem sou de família nobre antiga. Que diferença faz? Kate chorou. Seu coração apertou. Ele disse que não teria casamento nem filho. Uma nobre solteira está grávida. Serei condenada, ainda mais sendo a filha caçula de uma família respeitada. Era só questão de tempo para o império todo transformar isso em fofoca. A personagem parecia confusa. Seu cabelo caía nos ombros. Amy, o que faço da minha vida? A criada apertou o pano. Deveria ter sido mais cuidadosa. A heroína exclamou. Estava um pouco bêbada, mas consciente. Com ansiedade nos olhos, a garota segurou a cabeça. A criada então disse. Fora o chá do peregrino, não há contracepção 100% garantida. Uma voz se fez ouvir do lado de fora. Minha senhora, Lord Moore veio vê-la. As moças tiveram que pausar a discussão sobre métodos contraceptivos. Ouvi também que, ao saber de sua condição, ele disse que retornaria mais tarde. O que dizer a ele? Sim, estou louca. Por que ele está aqui? Devia expulsá-lo, mas me maqueio para ver o homem que me enganou. Quando ele perguntou se ela estava bem, a garota pensou. Anselmo, você não tem ideia do que sinto. Ela virou-se. Sua voz ficou calma. Isso não te diz respeito. O herói perguntou. Do que você fala, Kate? E logo se calou. Sinto muito por aquele dia, ele disse. Não tenho desculpas. A heroína se virou e perguntou. Você entende que errou? Mas ele calmamente respondeu. Kate, prometo que isso não será problema para o casamento. Eu juro. A voz tremia de dor. Sério? Que bobagem! Você ama outra e quer casar comigo? Ansel se justificou. Não, é que a amo. Não haverá problemas após o casamento. A garota olhou com desconfiança. A voz dela baixou. Você nem a viu. Ele estava num quarto claro. Seus olhos calmos, mas uma luta interna em sua voz. Ele disse o certo. Vou tentar. É difícil, pois ainda é como uma irmã, mas se eu me esforçar, tudo vai se resolver. A voz era suave e tensa. Kate, não me dá outra chance? Ela pensou. Detesto ser tentada. Sério, mas mesmo assim. Sentou-se na cama, os cabelos caíam sobre os ombros. Ele se ajoelhou na frente dela. Sua voz era baixa e decidida. Temos que cancelar o casamento. Ansel parou. Seus olhos se arregalaram. Sua voz tremeu. O que você quer dizer? Ele agarrou a mão dela, os dedos trêmulos, a voz arrependida. Kate, eu errei. Me perdoe. Se o casamento falhar, tudo se perde. É insuportável. Ele apertou-lhe a mão e sussurrou. Com quem mais me casaria senão contigo? Quem diria que Anselmo me imploraria? Ela, calma, me solta. Ele se aproximou e o hálito roçou seus lábios. Eu vou tentar. A garota parou, sem ar. Que diabos? Kate o empurrou e gritou. O que fazes? Ele. Exato. Você queria confiança. Ela tremia e chorava. Não era o que queria? Minha voz falhou. Pedi amor, não violência. Ela, cansada. Esquecerei. Apenas vá. O homem parou e depois respondeu calmamente. Ok. Os dedos apertaram o cabo. A voz soou ríspida. Endireite-se! Sim, senhor. O herói gritou novamente, o peito tenso. A espada cortou o ar. Os passos soaram abafados. O observador parou. O vento soprou pelas folhas. Meus ombros tremiam. Lágrimas caíam. Errei. A voz se manteve. O homem perguntou quem o mandou afrouxar a postura. O lutador disse. Recomecei. Grinch errou. O comandante perguntou. Alexander ou Grinch? Ele congelou. Deu um passo, seu olhar endureceu e gritou. Grinch não errou, é verdade. Caminhou pela fileira, espadas reluzindo ao sol. Apontar erros é meu trabalho. O protagonista então se voltou para Alexander. Vamos conversar a sós, só por um minuto. O número 1 é o homem que você quer como marido, como genro, como conhecido. Comandante no Império Haddish, rumores o perseguiam. A equipe disse, chegou o dia, Alexander. Boa sorte, lute. O herói, sem opção, seguiu. Hurt me amava. Ele empalideceu. Seu olhar desviou. É a primeira vez? Ele parou. A luz tremeu. Ele ia confessar. O homem que evita mulheres me chamava. Minha mente corria. Não havia outra explicação. Se eu recusar, minha carreira de cavaleiro acaba. O homem gritou. Capitão! A voz tremia. Minha irmã está doente. Pode ir.
Ele franziu a testa. Os olhos brilharam. A tensão surgiu. A voz se aquietou. O conde estava ocupado. Deixá-la sozinha foi estranho. O capitão, calmo, disse: Não se abandona um doente, Grint. Vá para casa. Eu vou, disse o irmão. O herói respondeu: Após o treino, irei à propriedade. Ele estremeceu. Sua voz ríspida. Por que a surpresa? Minha promoção já faz um mês. É constrangedor eu não ter te parabenizado. O capitão prosseguiu. Ele deve agradecer ao conde por deixar seu filho virar um guerreiro. Espere, ele vai direto aos pais? Ele quer fechar o negócio. Ela segurava um pincel, tensa. A voz dela era baixa. Vá ver Catherine, continuou. Sairiam da capital. A mão se moveu lenta. O pincel deslizou. A heroína perguntou: Não gosta da Catherine? Meus dedos cerraram. Não é que eu não goste dela, só me sinto desconfortável. Eu não a entendo. Kate desviou um olhar. Sua voz pensou. Não a vemos há muito. A garota ajeitou a atadura. Seu olhar demorou. Não está feliz? Passos soaram. As janelas tremeram. Alguém se aproximava. O ar silenciou. A heroína se inclinou. Seu olhar gelou. A criada tremeu. Sua mão foi ao rosto. Seus olhos arregalaram. Ai! A decoração tremeu. O que você tem? Ei! A garota deu um passo em falso, esbarrando no homem. Ele ficou imóvel, com o olhar para baixo. Kate recuou, com olhos arregalados, boca aberta e a respiração presa. Um grito ecoou no telhado e pássaros voaram dos galhos. Ela chorava, lágrimas brilhavam, quase perdeu o bebê. O homem se aproximou, seus olhos se estreitaram. She, você está grávida. A garota estava num silêncio constrangedor. O punho cerrado, a mão tremia. She's, grávida, eu. Que indelicadeza! Exclamou a protagonista, atingindo-o no coração. O rapaz não se moveu. O ar entre eles tremeu. Eles congelaram nessas poses e a criada cobriu a boca. A heroína pensou: por mais confusa que eu esteja, valeu a pena socar um estranho sem razão? Em lágrimas, mentalmente disse: É hora de eu morrer. Caitlin Grint. Mas o homem segurou seu punho, seus dedos se fecharam no pulso e a heroína estremeceu. As mãos se uniram, os dedos tremeram, o toque se suavizou. Kate congelou, sua cabeça cheia de perguntas. Ele ficou quieto, olhos quentes, bochechas rosadas. Sua respiração ficou irregular. A criada ofegou. Meu Deus! Ele se aproximou dela. A mão dele deslizou em seu cotovelo. Meu irmão acreditou sem desconfiança? Não vai espalhar boatos, vai? A heroína cerrou os olhos. Decidindo ser meu inimigo, Kate pensou que ele insistia tanto para continuar essa maldita parceria. Valeu a pena se agarrar àquela noite de diversão? Meu coração apertou. Pelo tapete foram. A heroína diminuiu. Lord Hurt, a sua presença hoje indica que deseja manter nossas relações distantes? Ele respondeu com certo constrangimento. Seus ombros se contorceram levemente. Seu olhar se desviou. Então, nos vemos com mais frequência, disse a heroína, que seu filho merecia um pai. Minha mente disparou. Lord Hurt disse ser contra o casamento, mas se a distância persistir, nos aproximaremos. Ela sorriu e acrescentou: Você talvez queira se casar, ou algo do tipo. Contra o casamento, você não gosta de ouvir sobre ele, certo? Mas o que farei? Imagine um bebê fofo, dedos levantados, olhos brilhando, bochechas e lábios fazendo bico. Os braços e pernas são minúsculos, como o polegar do Lord Hurt. Você não se cansará. Com certeza, Lord Hurt desejará um filho. Mas o homem permaneceu em silêncio. Ele, coçando a nuca, disse: Casamento e filhos não são essenciais. Estar com você basta. A garota parou pensando: Que canalha! Um raio a atingiu. E francamente, só preciso do seu corpo. É só isso. Parei de falar de bobagens. Isso só te deprime. Então, ele virou de lado. A propósito, você continuará vendo Lord Moore? A heroína pensou. Não sei. Não vejo por que nos encontrar. Ele perguntou se Lord era seu tipo. Ela respondeu: Anser é bonito. Ao perguntar, ela disse: Se não fosse pela criança, eu teria que detalhar tudo. E cruzando os braços, falou: Aos 12, quase me meti em sérios problemas. Durante a Segunda Guerra Spartan, prisioneiros escaparam. Lord Hurt deve saber. Você lutou, certo? Aí fui raptada acidentalmente por esses prisioneiros. Uma jovem bem vestida era um bom alvo para arrecadar fundos para uma fuga. Era o porão de uma taverna. Fiquei lá por uma semana.
Parece que me consideraram uma nobre de alto berço, impedindo-os de me agredir. Discutiam à minha frente se me matariam ou o que fariam. Por sorte, 2 ou 3 cavaleiros reais vieram resgatar os prisioneiros, e fui salva. Ele me abraçou forte e disse que tudo ficaria bem. Chorei tanto que meus olhos incharam e não era eu mesma. Nem tive tempo de ver o rosto do cavaleiro, disse Kate, triste. Mas uma coisa me lembro, uma enorme espada o feriu no ombro direito. Respirando fundo, a garota prosseguiu. Ele deve ter se machucado enquanto lutava e me protegia. Ele se virou e disse, foi. Mas a heroína o interrompeu exclamando, sim, era Anser. O herói então perguntou ironicamente se era Anser Moore, mas a garota o questionou. Então ele perguntou sério, sua memória está clara, senhorita? Se a ferida era séria, devia haver cicatriz, certo? Anser Moore tem uma cicatriz no ombro direito. A garota ponderou. Sim, talvez. E gesticulou. Nunca o vi nu, então não sei. Você me viu nu de imediato? Ele sorriu. Kate gritou. E se alguém ouvir é verdade. Enquanto o atingia no peito, ele segurou seu punho gentilmente. Será que comi algo ruim? O que tenho? A heroína pensou. Com a face corada, ela indagou. Por que me toca tanto? O capitão replicou. Porque desejo. E tocando-lhe os dedos, declarou que queria tocá-la. Beijando sua mão. Só de te olhar, fico excitado. O rosto da garota ruborizou e ela exclamou mentalmente. O que ele está dizendo? Sonho com aquele homem que acaricia minha cabeça e diz, tudo está bem. Não tenha medo, eu vou te levar para casa em segurança. Feche os olhos e conte até 100. A garota, em lágrimas, implorou. Por favor, não morra. Ele, acariciando-a, disse. Tudo ficará bem. Não morrerei. E ela afirmou. Eu me casarei com você no futuro, já que nada mais tenho para lhe dar. Espere. Caitlin Grint, de 12 anos, cheia de vaidade e ciente de sua nobre origem, expressou sua gratidão e sentiu-se satisfeita. Tudo foi culpa do meu pai. Ele falava bobagens em cada chance, e eu, criança, pensava que quem casasse comigo seria sortudo. Não recordo bem o rosto do cavaleiro, mas lembro-me vividamente de sua expressão. Ele sorriu, dizendo que esperaria. Sim, eu disse que também esperaria. João Anser Moore, que herói, pensou a heroína. A heroína ao lado de Kate sorriu e docemente perguntou. Sonhou com seu irmão, Anser? Ah, Kate, seu rosto está horrível. Mesmo sonhando com o irmão Anser, por que essa expressão? A protagonista exclamou, ai, que dor, e suspirou no colo da amiga. Assim, todo o estresse sumiu. Catherine Bennington, filha da governanta do nosso conde, Lady Merrill, era da família. Crescemos juntas desde a infância. Quando Lady Merrill chegou à propriedade do conde, ela já estava em gravidez avançada. E meu pai, com pena da mulher que criaria o filho sozinha, deu-lhe discretamente um lar e uma pequena casa na capital. Ela tem sido minha amiga há mais de 20 anos, sempre ao meu lado. Meu refúgio, minha amada amiga, Catherine. Kate, vendo a amiga, disse, Ei, Catherine, e perguntou se ela já quis ver o pai. Nem sei como ele é, então creio que nunca quis vê-lo. Kate perguntou, e você não sente falta? A garota continuou, não, mas o odeio, disse minha amiga. Rangendo os dentes, ela disse, se pudesse, vingar-me-ia. A protagonista olhou para a moça, que apenas acariciou o cabelo de Kate e disse, vi o quanto minha mãe sofreu. Meu pai sabe de tudo, como minha mãe me criou sozinha com dificuldade. Ele sabe. Você disse que não conhece seu pai, retrucou Catherine. Não sei, mas minha mãe sabe. E ela sibilou. Nunca perdoarei quem nos abandonou. A protagonista sorriu. Pela primeira vez, vi Catherine irritada. Ela disse, não se irrite. Ainda me tens. Pela primeira vez, a protagonista vi Catherine irritada. Mas ela por que a pergunta repentina? Não se irrite. Kate hesitou e respondeu, é que eu estava curiosa. A amiga pegou os biscoitos e mudou de assunto. A propósito, como está o Opa Eunse? Disse passando o biscoito. Morrendo de curiosidade. Conte-me tudo. Sinceramente, estou exausta disso, e aqui vamos nós de novo com mais Eunse Moore. Não quero culpá-lo, mas francamente, tudo começou com Eunse Moore. A protagonista calmamente disse, você sabe que não quero me casar com Eunse. A amiga, pasma, mal disse, o quê? Ela, confusa, continuou, mas por quê? Não vai casar com Eunse, por quê?
Ela respondeu friamente. Simplesmente. Por que você se apaixonou por outra pessoa? Você conhece o Eunse. Ele é tímido, quer distância. Mas, a heroína garantiu, ele não sente nada por mim. Ele tem outra mulher que ama. Também não o amarei mais. Catherine perguntou furiosa. Ele disse isso? A protagonista se surpreendeu. Nunca vira Catherine com um rosto tão assustador. Ele me pediu para continuar com os preparativos do casamento, mas eu não o pressionei a namorar antes. Ele gosta de outra pessoa, exclamou Kate com tristeza. Ela soluçou e, repensando, percebeu. Estou furiosa. Pegando outro biscoito, prosseguiu. Estou ótima. O mundo está cheio de homens. A amiga a pegou pelo ombro. Não tome decisões precipitadas. Há quanto tempo ama Eunse? É assim tão fácil abandonar tais sentimentos? Corações masculinos mudam. Só você serve ao Eunse. Mantenha a sanidade. Lembra-se daquele dia? Se não fosse por Eunse, o que seria de você? Minha amiga disse. Chega disso. Só quero que você reflita um pouco mais. Vou repreender Eunse depois, então não se preocupe, tá? Mas Kate percebeu que isso poderia ser pelo filho de outro homem que eu carregava. Parece que o relacionamento com o irmão Eunse, que construí ao longo de 10 anos, acabou. Ainda não dei à luz, então não sei, mas o bebê deve ser a cara do Thaddeus Hurt. Igual aquele cara irritante, ele me atormenta desde que estava no meu ventre. Toda vez que eu comia, tudo voltava, e em poucos dias eu perdi todo o meu peso. Eu até tive prisão de ventre, e era difícil ir ao banheiro. Eu não tinha forças, queria só dormir, então ficava na cama quase o dia todo. Queria morrer, pensou Kate. Ela se perguntava até quando viveria assim. O médico respondeu calmamente que ela teria que sofrer por mais um mês, e essa resposta acabou com a heroína. Ela gritou. Mal sobrevivia a uma semana morrendo. A empregada perguntou, senhorita, devemos começar a nos arrumar? Se está doente, diga que não pode ir. Afinal, hoje é a reunião da primeira Ordem Real de Cavaleiros em nossa casa, para a promoção do jovem mestre. Ela, segurando a cabeça, disse, não, preciso estar lá. Se eu perder o evento, eles farão perguntas. A garota quis saber por que Amy estava tão animada. Ela sorriu. Claro que me animo. Lord Hurt chega hoje. Abraçando o pente, ela disse, Fernando, devias ter visto também. Há alguns dias, Lord Hurt veio. Nossa Senhorita o olhou de um jeito impressionante. Mel escorria dos olhos dela. Foi a primeira vez que vi o Lord Hurt. Ouvi dizer que ele parecia um esquisitão. A protagonista gritou. O que é isso? Mas, fiel ao seu temperamento, ela nunca ficava sem palavras, sempre encontrando uma forma de se expressar. O doutor hesitante disse, Senhorita, quando contará ao conde? Viu na sala de espera. Ele perguntou da sua saúde. Tive que encobrir. Após um silêncio, Kate disse, Você disse que eu tinha tempo até o bebê nascer. A criada, Não, senhorita, isso não se esconde. A criada, Não, senhorita, isso não se esconde. Primeiro, conte a Lord Hurt, não ao mestre. O médico exclamou, Amy, por que não revelou a Lord Hurt a verdade? Você contou? A moça disse, Não que eu não quisesse, mas não pude. Mas não se preocupe, eu direi a ele. Primeiro, preciso convencer Thaddeus Hurt sobre a importância da família e filhos. Já estou estressada com o bebê, e agora mais isso. Amy, sorrindo, disse, Você só tem medo de dizer, senhorita. Depois que disser, não será problema. E ela sorriu. Hoje, usará o broche do Lord Hurt, senhorita. A protagonista se achava calma. Algumas pessoas suspiram tão fundo que temem que a terra as engula. Passos ecoavam pelo chão estampado à noite. Contra o silêncio, um perfil de cabelo dourado e colarinho estampado brilhou num vestido de renda branca, levando a mão à testa por entre as figuras, sussurrando. Irmão. O homem inclinou-se, e o bordado dourado no seu colarinho cintilou na penumbra. Ele ajoelhou-se sob a luz azul da janela. Ela sorriu e disse, Kate veio ontem. Ela disse que não se casará com você. O herói ficou assustado. Um brilho congelou em seus olhos e uma gota de suor escorreu. Ele murmurou. Catherine, não se preocupe. Falarei com ela. Essas palavras foram dela pela primeira vez. Sabe como me sinto após anos dedicados à sua desgraça. Sob o céu estrelado, ele sussurrou. Catherine. E seu olhar tremeu de incerteza. Cruzou os braços e disse, ouça bem. Não há segunda chance para mim. O homem que amo é Caitlin Grinseman.
Na penumbra do quarto, seus cabelos dourados se uniram num beijo terno. Espero que não peça mais compreensão, meu amor. Ele corou e disse: mesmo agora, você é tão linda que me cega. A protagonista pensou: ainda não entendo por que decidiram fazer a reunião dos cavaleiros aqui. Mas mais importante, por que um conjunto de câmara está tocando aqui? O tipo que se ouve em festa de chá, não entre cavaleiros. Se a mãe vivesse, tudo seria diferente, e essa arrumação louca. O pai disse: eu sabia que Alexander seria cavaleiro. O capitão completou: eu achava que ele tinha talento. Kate pensou: você impressiona seu pai. O homem disse: meu filho se parece comigo. É melhor que Alex se envergonhe, não eu. E então ele disse: não podemos esquecer a princesa. Eu queria uma filha. Ela nasceu, fiquei nas nuvens. Ela disse: pai, é indescritível. Por que dizer isso a quem odeia casamento? O capitão disse que Kate era encantadora. O pai respondeu: doce, pele clara, olhos grandes. O herói disse: linda. Nunca vi tamanha beleza. Kate pensou: é piada? Não a posso dar. Quero que more comigo, mas ela gosta do Anser. Ele só fala o essencial. É proposital. Kate apertou o copo. Meu pai disse: Anser é como um filho. O capitão sorriu. Então estão juntos? Eu não sabia. Ele riu. Com outra? A protagonista ponderou o que ele esperava. Ele quer que eu diga que fui eu. Anser disse que namoramos para casar. Ele disse: é assim. Eles se encararam intensamente. Moore disse: é isso. A protagonista riu. Anser, você tem razão, ainda fala de sua infância. Todos se espantaram. Que mudança! A fruta está fresca. Ela provou, surpresa, deliciosa. Eu não conseguia comer pela náusea, mas a laranja caiu bem. O pai notou que ela geralmente não come azedo, mas hoje sim. O homem moveu o prato. Ótimo apetite, é bom ver. Que belo broche! Eu sabia que ia servir. Todos viram atenção, impossível disfarçar. Deixe-os pensar. A protagonista agradeceu. Eu vou usar. Talvez seja melhor assim. Preciso terminar o noivado e contar sobre a gravidez. Serviram-lhe arenque. O cheiro incomodou a moça. Ela conteve o vômito e pensou: agora não. Kate sorriu. Estou bem. Saltou. Seu cabelo voou. Os móveis tremeram. Ela fugiu, seu vestido esvoaçando. A porta se abriu. O herói disse: preocupo-me, vou verificar. O pai disse: Anser, veja Kate. Irritado, ele silenciou. Ouvi que estava bem. Me feriu. Deitada, replicou: já estou. Anser. Kate, não se zangue. Mesmo brincando dói. Ela disse: você fala de nós. Isso não é brincadeira. Eu fechei meus olhos, desculpe. Não quero discutir. Mesmo terminando, direi não. Ele perguntou por que era tão teimosa. Kate se levantou. É mais difícil para você. Corri atrás por 10 anos. Anser prometeu mudar. Ela disse que nada mudaria. Ele pegou sua mão. Farei tudo. Seus olhos, antes não notados, eram vazios. Devia ter dito antes, disse Kate, tirando a mão. Tentei agradar. Teria sido fácil. Levantou-se, disse: desculpe não ser segunda opção. A saída gritou: saia! Ele a agarrou. A protagonista se debateu. Ele era mais forte. Ela disse: me solta. Dói. Lembrou-se de Hurt, assegurando, suas mãos fortes e gentis. Por que essa mão dói? 10 anos, tudo se apaga? Ela perguntou. Vou tentar. Não entendo. Ele tem outra e eu só me afasto. Por que insiste? Ainda me importo, mas não mudo de ideia. Então, namore-a e case-se. Qual o problema? Anser a abraçou. Kate pediu: pare. Ele disse: não, você enlouqueceu. Ouviu uma voz externa. Lord Moore está aí. A protagonista pensou: estou salva, Hurt. E correu. Ele a parou e calou, segurando-a. Ela se perguntava o que ocorria. Um olhar maligno. Tenho medo. Será ele o Opa gentil? O capitão perguntou. Lady Grint? Kate gritou. Aqui, entre. Ele se calou à porta. Ouviram-se passos. Anser soltou-lhe a mão. A protagonista ofegava, com lágrimas escorrendo. Ouvi mal, perdão. Kate soluçou. Sim, você. Tentando escapar, gritou. Seu bastardo! E o capitão irrompeu no quarto. A Lady murmurou. Hurt, Sir Hurt. Havia raiva em seus olhos. Passos ecoaram pelo quarto. Sacando a espada, ele disse: de acordo com o Código de Cavalaria, qualquer um que o viole está sujeito à execução. O código é ideal e regra, a garota gritou.
Por favor, só discutimos, não é para tanto. Ele não sabe o que fazer. Não posso deixar Anser morrer, ela pensou, com lágrimas no rosto. O olhar suavizou. Ele suspirou. Guardando a espada, o homem disse: Vi quebrar o código, não negue. A protagonista disse: Declaro DeForge. Tudo congelou. DeForge é um duelo por quebra de código. A lei exige execução, mas o comandante pode dar uma chance. Num duelo, o mais velho cede vantagem ao mais jovem. Isto é perdão e tradição. O pai de Kate indagou o que Anser havia feito. Ele disse: Hurt testemunhou. Fiquei chocado. Você não sabe mesmo? Ela disse. Não sei. E mentalmente não sei por onde começar. Podem matar o Anser. A violação será um mistério, e está tudo bem. A protagonista sussurrou. Irmão, no duelo, o mais velho cede ao mais novo, certo? Mas acontece de não o fazerem? O irmão pensou. Isso quase nunca ocorre. A derrota do comandante no DeForge significa perdão. Assim, se o cavaleiro desonrado não ganha nem assim, é humilhação completa. Isso significa que, por pressão política, não são executados publicamente, mas também não são reconhecidos como cavaleiros. E se um cavaleiro perder no DeForge? Perguntou a irmã. O homem respondeu pensativo. Poucos casos, mas os que perderam. E calmamente disse: Provavelmente todos se suicidaram de vergonha. O suicídio era a única saída, não aguentavam a vergonha de viver. Mesmo que não tivessem suicidado e só fingissem, a pressão dos cavaleiros seria insuportável. Duvido que o capitão esperasse vencer, a menos que quisesse eliminar seu subordinado sem se comprometer. A garota pensou. Era isso, exatamente o que Hurt desejava. Um loiro de olho azul e espada, com um olhar intenso durante o combate. Vendo isso, sinto pena do oponente de Eunsi. Cavaleiros Spartan lutam por habilidade. Se Terius Hurt não ceder, Eunsi Moore vai perder. Todos se chocaram, não só a protagonista. Todos ao redor começaram a sussurrar. O que está havendo? Não faz sentido, ele realmente venceu. O capitão se inclinou para o herói, aceitando a derrota, e sussurrou-lhe algo baixinho. Quando o homem se afastou, Kate só pensava no futuro do irmão, Eunsi. Ela estava muito preocupada, e o ocorrido de ontem já se espalhou pela capital. O homem relatou que disseram que Sir Moore se trancou em sua propriedade, e o capitão respondeu calmamente que ele não tinha coragem nem para morrer. O mordomo perguntou se você sentia simpatia por um subordinado que poderia cometer suicídio. A protagonista questionou. Sentiria? Ele suspirou. Eu consigo adivinhar por quê, mesmo sem você dizer. É por causa daquela jovem Lady Grint, não é? Terius escrevia enquanto falava. Honestamente, queria matá-lo, mas Kate me impediu. Ele apertou a caneta com força e disse: Se estivesse lá, teria feito o mesmo, seu maldito. Cortar a garganta dele não seria o bastante. Com calma, o mordomo prosseguiu. Aconselho-o a manter este lado de sua natureza longe da jovem. Ela já desconfia de suas feições marcantes. Se souber que sua índole é perversa, não se aproximará. A protagonista então disse: Avise o médico da família Grint que quero vê-lo. Ela contou à família, depois ao Opa Elnsivarug, e em seguida Sir Hurt surgiu. Apertando o tecido do vestido, ela explicou a razão do duelo. Pai e irmão ficaram pasmos, e o homem gritou: Espere, Alex, por que Sir Hurt não o executou? As ações dele com a Lady após ser nomeado cavaleiro não podem ser apagadas por um DeForge, certo? A Lady disse: Não foi culpa dele, pai. Sir Hurt estava prestes a executar a sentença. Fui eu quem o impediu. O pai virou-se bruscamente para a filha, como se quisesse dizer algo, mas no último momento franziu os lábios. Ele baixou o olhar ao chão, levantou-se e partiu. E sua filha, que o observava, ficou sem conseguir dizer uma palavra. Ao se aproximar, o irmão perguntou chateada. Papai estava bravo, não é? Ele estendeu as mãos e disse: Kate, venha cá. A protagonista o olhou, os olhos cheios de lágrimas, e caiu em seus braços repetindo: Irmão. Ele a abraçou enquanto ela chorava amargamente. Meu irmão disse: Não se preocupe, ele não está bravo, só decepcionado, e mais que ninguém, quer quebrar os braços do Eunsi. E acariciando a irmã, acrescentou: Não sei por que de repente você disse que não queria mais se casar, mas sinceramente, suspirei aliviada. Quando a irmã perguntou: Por quê? Ele respondeu: Sei que Eunsi não te ama.
Eu quero que você encontre alguém que te ame e valorize como seu pai e eu. Não, ainda mais. É melhor encontrar alguém que a faça realmente feliz. Não sei se perdoaste Eunse, mas não creio que devêssemos alterar o desfecho do The Forge, ou ajudá-lo agora. Sinceramente, como seu irmão mais velho, eu não sinto o menor desejo de ajudá-lo, mas minha irmã me implorou com tanto fervor, dizendo: por favor. Eu abaixei o olhar e adicionei: independentemente de eu tê-lo perdoado ou não, E o se simples fosse pensamento Eunse, de que era alguém pior poderia morrer ainda. por minha causa era Eu completamente compreendo, insuportável. mas Depois do que ele te fez, não podemos deixá-lo impune. Se fizermos isso, nossa família virará piada. O irmão, pondo a mão na cabeça dela, disse: no fim, a decisão é do pai, mas creio que ele já se decidiu. Ao sair, acrescentou: você deve estar esgotada também. Não se preocupe muito, certo? Boa noite. Mansão Hurt, edifício de andares, janelas em arco e telhado azul, cercado por lanternas e flores. Um médico entrou. O homem disse: Sir Fernando, que bom vê-lo. Sentada, a protagonista perguntou: ouvi dizer que é médico dos Grint, certo? O herói perguntou sombriamente: ouvi dizer que não está bem. Qual o problema? Tério segurou a cabeça e disse: estou com dor de cabeça. Talvez eu esteja pensando demais. Sir Fernando, ouvi dizer que Lady Grint não está bem. Pode me dizer o que se passa com ela? O homem ponderou se deveria lhe dizer a verdade. Mas lembrei, Terius rejeita casamento e filhos. E se eu disser a verdade e ele gritar com raiva? Não seria melhor calar e criar a criança sozinha? O doutor se irritou mentalmente. Eram as palavras de uma jovem de 22 anos, com a vida toda pela frente. O médico continuou: não posso divulgar dados do paciente, a menos que seja o marido da Lady Grint. Inacreditável! Ele não quer casar, mas quer diversão, pensou o doutor. Terius perguntou: 6, talvez 7 semanas? O homem surpreso disse: entendo. Sim. Espere, o quê? A Lady disse abrindo os olhos. O médico disse: entendo sua posição, Sir Hurt, mas a criança já está a caminho. Não posso ignorar nem dizer que não quero casar. A protagonista sorriu. E espere, há mesmo uma criança? O médico foi atingido por um raio. Você estava apenas me sondando. A mãe do jovem mestre detestava azedos, nem sequer tocava laranjas maduras. Mas grávida do jovem cavalheiro, ela só queria laranjas. Grávidas desejam coisas azedas, não é incrível? Os enjoos matinais podem ser bem intensos. A mãe do jovem não comia o que gostava e emagreceu muito por isso. As palavras da babá daquele dia repentinamente me atingiram como um raio. Afinal, tudo se encaixava perfeitamente. Caitlin Grint adora filés de arenque em conserva e dizem não gosta de azedos. Não pode ser, pensou ele. Está grávida. O médico, em choque, bateu a mão na mesa. Se um casal tem relações, a gravidez é sempre possível, não é? Eu estava totalmente sóbrio naquele dia e pensei ter tomado todas as precauções. Eu nem conseguia imaginar. Qual é? Coito interrompido é um contraceptivo confiável? De repente, o homem gritou: Fernando, ela está grávida! Claro que assumirei a responsabilidade. Que tipo de canalha fugiria? Não sou assim. Sou da propriedade Grint, mas termine seu chá antes de ir. Obrigado por cuidar da Cat, disse ele e fugiu. O Sir, surpreso, indagou: o que o afligia? Passos soaram. Sério, não é à toa que ela falava em casamento, aquela pergunta que fazemos ao pensar em casar. Vamos nos encontrar mais vezes e visualize um lindo bebê. Achei que ela me testava e disse algo que não era real. Sua companhia já me faz feliz e nem pensei em suas perguntas. Droga, como eu saberia se não me contasse? Quantos dias ela sofreu sozinha por isso? As criadas perguntaram se era o jovem mestre, mas por que sorria? A protagonista, com a mão na barriga, questionou: o que faço? Não, a culpa não é dela, é só minha. Mas de qualquer forma, a culpa é daquele desgraçado Eunse. Pensar no suicídio dele me tonta. Viver com um sentimento de culpa é um castigo só para mim, não para ele. Achei que Sir Hurt tentava abafar o caso, mas um duelo na propriedade e não em campo isolado já é um grande escândalo. A protagonista gritou: tudo por causa do arenque. Bebê, ouça, culpo o arenque, mas de fato refiro-me a você. Naquele instante, uma bandeja caiu atrás dela. A protagonista se virou surpresa e viu seu irmão mais velho, que congelou com as próprias palavras. Ele cobriu a boca com a mão e exclamou: só não me diga!
O que Alex disse foi ouvido entre os candelabros dourados. O pai, alarmado, disse: É verdade, você tem um filho. A filha desviou o olhar com inocência. O homem desmaiou, dizendo: Ah, não! E exalou: Contatem a casa dos Moore. Se esse canalha morrer, haverá grande confusão. Não creio que você correu para seu pai. Você tem que confiar em alguém neste mundo. A filha disse: Pai, o pai do bebê não é o Eunce. Pai e filho boquiabertos perguntaram: Espere, o quê? E então, um grito ecoou por toda a propriedade. Que? Então quem era o pai que gritou: Não me diga que está com Sir Hurt. Ela rapidamente parou seu pai, garantindo que não era Thérios. Eu ainda não falei com ele. E se o papai fizer uma cena invadindo a casa dele? Primeiro devo acalmar meu pai e irmão e erguer a torre. Então, anunciaram que o Lord Hurt chegou à propriedade e a torre ruiu. Em lágrimas, se perguntava por que tudo era tão inoportuno. Por que o Lorde chegou sem avisar? Não o leve à sala. Traga-o aqui. De repente, o homem se ajoelhou e disse: Senhor Grint, vim pedir a mão de sua filha em casamento. O pai e o irmão ficaram muito surpresos. Alexander de repente perguntou: Por que a surpresa? Thérios pensou que eu não iria ao conde. Lady Catelyn está com o conde Grint. O conde Grint também estava à sua procura, Lord Hurt. Eu o levo até ele. Assim a reunião dos 4 começou. O pai perguntou: Que o traz aqui? O capitão disse: Tenho algo a dizer, conde. Se é sobre Moore, não me interessa, disse o homem. O Lorde pensou: Se eu falar da gravidez, o pai dela se irritará. Se eu disser que numa situação dessas vim pedir permissão para cortejá-la, ele pode interpretar mal os resultados com Moore, achando que foi uma forma de eliminar o rival. E então ele se ajoelhou e pediu a mão da filha dela. E agora os dois estavam sentados juntos, de cabeça baixa. Você começou a namorar Unser e ao mesmo tempo também iniciou um relacionamento com Sir Hurt. Ela exclamou. Não se pode afirmar que eu tivesse qualquer envolvimento romântico com Unser. Então, você sequer havia Você só se encontrado divertiu minha filha. com ela, certo? O homem explicou. Conde, não é bem assim. Mas nunca desvalorizei meu laço com Lady Grint. Que mentiroso astuto, pensou a moça. Eu garanto que cuidarei da sua filha. Em que base eu confiaria em você? Gritou o pai. O protagonista ajoelhou e disse que levaria as pancadas. O herói endireitou-se e disse: Acha-me fraco por ser velho? Naquele instante, Kate estendeu a mão gritando: Pai, pare! O que ele fez de errado? Ele vai assumir. O pai apontou para a filha. Você. Sentou-se no sofá e disse: Filhos, é tudo em vão. Prepare-se para o casamento antes que sua barriga fique visível. Por quanto tempo planeja esconder? Ela se desculpou por não ter dito antes. Pense no estresse que me causou nestes últimos dias. Por um tempo pensei que ia morrer. O homem exalou, então disse que podiam se comunicar informalmente. A moça suspirou e disse que faria aos poucos. E de hoje em diante te chamo de Kate, disse o herói. Terry, parece nome de cachorro. A moça riu. Você gosta, Terry, né? O homem perguntou sobre os lençóis. Ela disse que faria pontos por uma vida feliz. Ela escreveu o primeiro ponto. Thérios Hurt e Catelyn Grint, respeitaremos a liberdade um do outro e encontraremos outras pessoas. O protagonista silenciou, pegou um papel e o rasgou, de forma ostensiva. Bem, parece que uma vida familiar feliz não será necessária. O homem respondeu que não precisava disso e disse que seria melhor a moça nem se mexer. Ocorreram disputas familiares, então a jovem decidiu dar uma volta. Eu estava tão ocupada que esqueci de visitar Catherine. Preciso contar sobre o casamento e passar a noite lá. Mas de repente, parou. O quê? Anser Moore aqui? E ele está em frente à casa de Catherine. Cavaleiros do Império preferem a morte à desonra. Anser realmente decidiu isso? Então ele veio se despedir da Catherine. Kate cobriu a boca, pois aquilo não podia estar acontecendo. E se Lord Moore morrer? Afinal, ele é meu salvador. Esse pensamento me assusta e entristece. A protagonista se lembrou da gratidão de Catherine pelo conde. Minha amiga, você também deveria ser grata ao Lorde. O que acha, querida Kate? O Anser salvou minha vida, mas serei eu quem o levará à morte? As palavras de Catherine ecoam. Kate, você ama Anser. É assim tão fácil afastá-lo? Talvez eu seja abandonada da mesma forma, disse ela.
Kate sabia que devia impedir o herói se agisse como cavaleiro. Só ela podia parar o herói, e ela sabia disso desde o início. A heroína deu um passo e exclamou: "Espere, Anser!" Então sua amiga de infância surgiu à frente dele. Encostada na parede, a moça não entendia o que acontecia. E naquele exato momento, minha amiga estendeu a mão, agarrou Anser e o envolveu num beijo apaixonado. Os olhos da protagonista arregalaram-se, incrédula. Como ela poderia aceitar que seus amigos de infância estavam de rolo em segredo? Kate cobriu a boca com as mãos, contendo o grito. Minha única pergunta era o que seria. Abraçando o travesseiro, a dama soluçava. A criada disse para a heroína parar de chorar, se recompor e comer. Mas a moça gritou. Se a criada estivesse no lugar, entenderia. A heroína exalou e sussurrou que havia algo errado com Catherine. O tempo todo. Anser, Anser, como se Catherine tivesse salvo a protagonista, não ele. Isso foi há 10 anos, mas a heroína chamava o herói de Salvador em todo o encontro e já parecia uma lavagem cerebral. A heroína achou que cuidava do Lord Moore por culpa. Cerrando o punho, a garota gritou. Acontece que ela só estava elogiando o seu homem. A dama soluçou. Não estão saindo há muito tempo, né? E ouvi respostas ríspidas da criada. De onde tanta confiança? Quem sabe quando esses dois começaram a se envolver? Mas Kate só pensava uma coisa. A garota que o herói ama é a Catherine. Então, a heroína intrigou-se com o porquê de Catherine a apresentar ao herói. O conde jamais aceitaria a plebeia como esposa do seu filho, então eles se encontravam em segredo. Ela achou que seria melhor se o herói iniciasse a vida com uma amiga? O que Catherine estava pensando? Kate, olhando pela janela, buscava uma solução. De repente, uma voz atrás da porta. Minha senhora, Lord Hurt está aqui. A criada correu ao Lorde, mas a protagonista impediu a amiga. Ao entrar nos aposentos, o homem perguntou o que se passava. A moça realmente chorava? E após perguntar o que houve, ela murmurou que não queria tocar no assunto. Hurt, com o braço no ombro dela, insistia em saber por que estava calada. Será que realmente houve algo? A protagonista irritada perguntou se ela havia encontrado mais alguém como antes. Em lágrimas, ela pediu para não ser pressionada, pois todos temos algo a esconder. O homem soltou-lhe a mão e ficou em silêncio, nervoso. A heroína pensou, estaria ele preocupado? Corando, ela perguntou o motivo da visita do herói. Ele olhou para a protagonista em silêncio e então, estendendo a mão, disse que seria ótimo comerem juntos e que gostaria de convidar Kate para sua casa. E como os heróis logo morariam juntos, não faria mal conhecer a casa do homem. O herói, ao levantar-se, disse que na condição de Kate isso não era viável. A protagonista, agarrando o lençol, percebeu que ele engolira o orgulho e exclamou: "Ótimo! Afinal, quanto tempo lamentar o passado?" Ela já perdera uma década, era hora de avançar, pensou. Um pé em botas de inverno pisou em degrau de ferro. Era Kate, olhando para a frente com uma expressão de surpresa no rosto. A mansão não era tão grande quanto a moça imaginava. O casal caminhava e uma voz masculina o saudou. Ele então disse ser uma grande honra conhecer a dama pessoalmente, apresentando-se como Glenn, o mordomo desta casa. A protagonista respondeu com um sorriso, mas Thérios não entendeu o motivo daquela encenação. O homem pediu que ela não sorrisse com os olhos. Ao entrarem, uma mulher os recebeu. Ela se apresentou como Sônia, e suas costas estavam quase cedendo de tanto limpar a bagunça dos homens da casa Hurt. Glenn logo sentou a protagonista à mesa. Kate olhou o prato e não enjoou, o que a deixou muito surpresa. A mulher explicou que tinha ouvido falar do enjoo matinal, e por isso exibiu suas habilidades. Ela explicou que eles eram do continente do norte e que lá tinham muita comida leve. A mulher então pediu chá ao mordomo e se dirigiu ao protagonista para que ele não fizesse uma careta para a grama sólida em seu prato. Kate sorriu quando ele pediu uma porção separada. Era claro que Thérios mal se forçava a comer aquilo. Então a moça pegou uma colher de sopa e, ao provar, ficou agradavelmente surpresa. Afinal, o prato estava delicioso. Em seguida, a mulher começou a elogiar a futura senhora Hurt. E a discussão continuou com a pergunta: e se a criança se parecer com o pai e não com a mãe? Mas Sônia disse que o senhor também era doce na infância.
O protagonista cobriu a boca com a mão, envergonhado, e pediu para ela parar de falar bobagens. Os criados desejaram bom apetite e saíram. A moça pensou que, por algum motivo, só tinha boas impressões de Sônia. Ela também me lembra muito minha mãe, embora não se pareçam em nada. Afinal, minha mãe sempre dizia que ela se casou com o homem mais amado do mundo e estava muito feliz em ter uma filha tão linda. Ela queria a filha feliz, mas Kate pensou: desculpe, mãe. Afinal, a heroína é adulta, mas nunca viveu um amor verdadeiro, nem se casou com quem amava. E ao se casar com um homem tão livre e tão frio, Kate olhou seu reflexo e não compreendia por que não podia vivenciar um amor intenso. Até Catherine e Answer têm uma relação tão doce, mas ela não. E por que as emoções da heroína andam tão instáveis ultimamente? Quando o homem perguntou se tudo estava bem, ela disse que não. E de repente ela saltou, gritando que jamais se casaria. Ele, chocado, repetiu uma pergunta sobre o que ela dissera. A moça, virando-se, lamentou sua vida. Nesse instante, Périos pulou e bradou o nome da heroína. Aproximando-se, ele ordenou que a heroína se sentasse. Em seguida, enfiou a mão no bolso do casaco e jogou um documento na mesa. Era um registro de casamento do Império Spartan. A protagonista ficou atônita. Rasgou o papel, gritando que não o faria, mas ele apenas suspirou e pegou mais formulários. Ele não entendia o motivo da súbita atitude da moça. Ela orgulhosamente respondeu que se casaria com outro, e sendo de família nobre, a demanda era alta. Thérios franziu a testa, perguntando quem era o outro. Agarrando a protagonista pela cintura, ele disse que ela esperava um filho dele. Ela ousava casar com outro? Que audácia! Kate pensou que a culpa era do código de cavalaria, e por isso ele devia assumir a responsabilidade. Depois de empurrá-lo, a moça percebeu que ele não podia amar de verdade, e exclamou que estava indo embora e que não era para segui-la. Quando o protagonista quis saber o motivo de tal atitude, Kate virou-se, gritando que não aceitaria um casamento sem amor. Depois disso, ela fugiu correndo, e o herói ficou sozinho, completamente perplexo. No dia seguinte, após a fuga da protagonista da casa de Hurt, ela estava num chá, comentando sobre sua vida agitada. Ela continuou, dizendo ter se encontrado com Thérios Hurt, dos Cavaleiros Imperiais, e as heroínas ficaram boquiabertas. E ouviu-se em coro todas elas começando a admirar. Como assim aquele? Ah, meu Deus! Kate fechou os olhos, sem a menor intenção de aparecer tranquilamente em eventos sociais. Mas se os sem conexão casassem, a fofoca seria inevitável. Lady Everglot sorriu e perguntou como se conheceram. A protagonista disse que tudo ocorreu por meio do irmão e que nem sabe se casarão. Tudo é feito só para preservar a reputação de seu pai. E quando o papo foi sobre Mor, as outras garotas não curtiram a pergunta da Lady Everglot. Outra heroína disse que ela permaneceu calada e essa resposta a irritou. E ele mandou uma carruagem vazia sem consideração? Então, a loira perguntou o que houve na propriedade do Conde Grint entre os cavaleiros. Ela sabia que esse tema apareceria cedo ou tarde, e as palavras começaram a apertá-la. Foi uma briga de amor por você. A xícara tilintou. A protagonista negou. Não é verdade, e nem mesmo ela sabe. De Forge encobre um cavaleiro que violou o código. As damas disseram juntas. Ah, entendi. Kate mudou de assunto e perguntou por Lady Blank. As moças explicaram que ela não estava bem. Parece que Lady Grint ainda não soube dos boatos. E então, a dama ruiva sussurrou. Ela está grávida. A garota engasgou com o chá, gritando que Lady Hindley a viu faz pouco e a barriga já está visível. E pelo visto, ela dará à luz e criará o filho sozinha, sem poder revelar o pai. O pai, Lady Blank, foi abandonada. Todas passaram a insultar a moça. A protagonista não gostou. Kate pensou. Grávida e o pai sumiu. Como isso pode ser engraçado? As conversas seguiram. Bem, como provará que o filho é dele? Não é errado acreditar nele, certo? Kate se levantou, declarando que eram severas e que Lady Blank não era assim. Como ousam discutir isso em vez de sentir pena dela? E devem aprender a distinguir o que pode ou não ser dito. A discriminação baseada em status viola as virtudes nobres, e a protagonista também não parece estar à altura dos padrões. Tentaram detê-la, mas Kate prontamente se afastou.
Tudo isso porque a moça sente que esse problema não lhe é estranho e ela não conseguiu conter suas emoções. E se o Hurt não a pedisse em casamento, ela estaria no mesmo foco de fofocas. E o protagonista já a esperava no andar de baixo. Ao notar a dama, ele a olhou com carinho. Ela perguntou como a achara. Darius disse que esteve na propriedade e contaram-lhe tudo. O homem a recordou de que ela não deseja um casamento sem amor. Kate, calma, confirmou que era verdade. Não queria um casamento sem amor. A heroína queria sentir o amor. O protagonista suspirou e se desculpou. Tossindo e corando, ele sugeriu que tentassem namorar. Kate congelou de espanto. Sim, e quanto àquele amor livre de que ele falou? E aquelas relações frias? O homem sente que tem falado com ela de forma carinhosa o tempo todo e quer conhecer melhor sua futura esposa, e nada mudou. Ela apenas o encarava e afirmou ter elaborado as cláusulas matrimoniais. Ele ouviu em silêncio e depois gritou que era um cavalheiro e não teria causado um escândalo. Ele não quer cláusulas de casamento ou nada, mas ela não pode namorar mais ninguém. Kate o fitou pensando. Meu Deus, ele odeia casar, odeia crianças, e agora amor vem da boca daquele que sugeriu serem só parceiros. Não era a resposta que ela esperava. Este foi seu primeiro namorado, pensou a heroína corando. A criada disse que Sir Hurt era o mais confiável. Pode-se confiar nela, pois a moça tem um senso angelical. De repente, ele baixou o olhar. Havia uma pilha de cartas na mesa. A criada disse que Madame Merrill pedira para selecionar cartas de empresas comerciais com as quais continuariam negócios. Com a chegada do Ano Novo, empresas comerciais enviam cartas de gratidão e respondem apenas aquelas com quem planejam seguir negócios. Minha mãe fazia isso, mas após sua morte, passou para Madame Merrill. Quando a dama ofereceu ajuda, Amy disse que não sabia de onde vinha a comida. Kate explicou que estava só entediada. Essas empresas comerciais têm muito caráter. Ao ver o documento, a heroína questionou que tipo de loja era, mas nem a criada tinha ideia de quem era a empresa. É provável que seja a empresa que minha mãe, que ainda vive, colaborava. Algumas pessoas ainda escrevem, pensando que ela continua viva. Afinal, quando ela era viva, dependia de vários medicamentos. O pai dela insistia que tentasse todo remédio, e Madame Merrill encomendava ervas raras de toda parte. A protagonista percebeu que não precisavam, e a carta voou para uma pilha de outras desnecessárias. Ansel Moore sentou na sala vazia, cabeça baixa. E em minhas memórias, vi sapatos requintados e um beijo gentil. Ela disse que ele não devia ser fraco, pois só ele pode destruir a dama, e ela se entregaria apenas a Caitlin Grint. Moore repetiu. A Caitlin Grint. Com um olhar lânguido, Catherine acrescentou que de outra forma não o amaria. Nervosamente, Ansel repetiu. Claro, é assim que deve ser. Este lugar pertence só a ele. Jamais deverias ter revelado a verdade a Caitlin na taverna. Ele recordou os momentos felizes com a dama, os presentes dela e como ela gritou que Ansel prometeu casá-la. E o herói pensou que doces palavras a fariam voltar. O que mudou, afinal? Será que a culpa é mesmo do comandante? Naquele dia, disse o protagonista Amor, se ele tocar naquela garota de novo, Darius vai cortar tudo dele. E não foi só um cavaleiro que o avisou para parar de incomodar a dama. Cobrindo o rosto, ele não entendeu quando os dois se envolveram. O sol brilhante nascia sobre a mansão. Catherine caminhava pela estrada. Uma voz a chamou. Olha quem chegou! Era um conde sorrindo. Ele se alegrou com sua chegada, sugerindo um jantar em honra ao retorno de Madame Merrill. Embora dar um banquete a uma criada possa parecer bondade a alguns, este homem tenta ocultar a vergonha de sua esposa e filha. A moça sorrindo recusou. Catherine, nervosa, agarrou sua manga. Seria melhor que ele não fizesse nada do que demonstrar afeto pela metade, e ninguém teria pena de si. E a heroína não desejaria vingança. A vergonha que sentiu por Caitlin Grint, a filha honorária, era a mesma que sua mãe sentira ao ver o conde e a condessa. Mas a mãe encontrou seu próprio jeito de superar a tristeza e a vergonha, e agora é a vez da filha. Ela decidiu vingar-se do conde. Entrou no quarto, sorriu e disse: Kate, é você! A protagonista virou-se em choque. A criada se surpreendeu também. A moça com nojo disse: Ah, ela chegou. Pediu que eu esperasse lá.
Então, virou-se à criada, buscando conselhos sobre as decorações. E Catherine ficou de lado, nem sequer perguntada. Normalmente, assim que ela escrevia, a moça já corria descalça para encontrá-la. Ao se aproximar, a moça disse ter vindo falar de Ansel. Kate se virou e disse que tinha algo a dizer antes. E se aproximou da ex-amiga, entregando-lhe uma carta com um selo. Ela respondeu calmamente que ia casar. A heroína não podia crer no que via. Como era possível? Ela pegou a carta e gritou: "O que isso quer dizer?" Catherine pegou o documento e releu. Thaddeus Hurt e Caitlin Grint. Ele está ardendo de desejo de casar logo. Como recusaria? Disse Kate. Com o papel nas mãos, ela gritou: "Não!" A personagem cobriu a orelha, perguntando por que o grito. Catherine pensou por que não contou antes. A garota, em silêncio, ergueu a cabeça e friamente disse que falava agora, diferentemente de Catherine, que calou até ser questionada. Kate ao menos fala, mesmo que tardiamente. A heroína, perplexa, olhou para baixo, sem compreender. Desses segredos, o que a personagem principal quer saber? Bem, aqui não se pode adivinhar. Pratos quebrando e água pelo chão se espalharam. A garota estava confusa e alguém a chamou. A heroína, em lágrimas, disse: "Mãe", e se jogou nos braços da mulher sem saber o que fazer. Tudo o que ela preparou se mostrou inútil e ela não sabe o que fazer. Um tapa soou. "Como assim você não sabe?" perguntou a madame. A mãe se desculpava, mas não por sua mãe, que não podia ter o homem como marido. Com olhos selvagens, ela persistia em odiar quem a substituiu. Ela expressou o quão injusto era estar perto de seu pai, mas sem a permissão de chamá-lo assim. Meu pai está vivo e bem, mas publicamente, como uma menina sem pai, ela sentiu amargura. Ela apertou o cabelo da filha e disse que Kate era tão parecida com ele. Por que então não há uma gota de semelhança nela? Afinal, era Catherine quem estava arruinando a vida da mãe, e elas concordaram que ela pagaria por isso. A mulher acariciou a cabeça da filha e perguntou se ela faria isso pela mãe. A filha, com loucura nos olhos, disse que sim, o faria. O império servia de rumores, e Ansimor era o primeiro tema. A verdade sobre a forja na propriedade Grint permanece sem solução. Com rumores se espalhando, muitos se perguntavam o porquê da forja. Nessa época, a notícia do casamento do século, que empolgou ainda mais a capital, espalhou-se. Rumores absurdos foram espalhados pelos amantes de fofocas. A batalha de Thaddeus Hurt e Ansimor era pela filha do conde. Os moradores comuns da capital não entendiam nada disso. Thaddeus virou chefe desonesto e War, infeliz. O principal beneficiário dos rumores, vistos como fatos, foi Ansimor. Todos viam Ansimor como um homem rude, e se os rumores o salvaram do suicídio, ele devia ter ficado em casa. Ele não foi ao campo de treinamento, arrastando Catherine consigo. Os cavaleiros comentaram que ela era uma beleza deslumbrante. Todos julgavam que era muito cedo desde o fim com Lady Grint para que ele tivesse uma nova mulher. De repente, o irmão ergueu a cabeça. O comandante perguntou o que Lord Grint fazia. Ele explicou que o treino acabara e ele voltaria para a propriedade. O comandante esperava por isso, então entregou a caixa e pediu para entregar à irmã dele. Ele, com uma pequena nota, perguntou: "O que é isso?" "Castela Mont Blanc, da confeitaria Bombom." "Aqui está." Kate pediu, mas quando Hurt terminasse o treino, já seria tarde. Passos foram ouvidos. A garota exclamou: "Irmão Alex." Ele perguntou se era bom assistir. Kate assentiu e o irmão apontou para um homem. "Este é o nosso comandante e noivo da Kate." Ela ajeitou o cabelo e disse que queria conhecê-lo há muito tempo. E com um sorriso encantador, pediu um tempo a ele. Ela se identificou como Catherine Bennington, dizendo que ela e Kate eram melhores amigas de infância. O herói sorriu. "Ah, a amiga da esposa." Thaddeus Hurt se apresentou e disse que estava feliz em conhecer a senhorita Bennington. Ela propôs um chá, explicando que nada de especial, apenas que Kate era sua alma gêmea. E Catherine quer saber que tipo de pessoa é seu amado. A heroína jamais tinha ido ao palácio, e não fosse pelo irmão Anse, nunca sonharia em chegar lá. Ninguém se importava mais que Anse, e todos sabiam o quanto Kate o amava.
Ela disse que era indelicado, pediu desculpas e mencionou não ter pensado nisso. Ao pegar os convites de casamento, ela sentiu o grande amor de Kate por ele. Foi a primeira vez que a vi sorrir assim e falar de outra pessoa, não do irmão Anse. Terius entendeu que, na verdade, nem a heroína o tratava como um amado. Ele, sorrindo, perguntou como ele e Kate ficaram amigos. Catherine disse que sua mãe trabalhava na propriedade de Grint há 20 anos. O conde e a condessa, o irmão Alex e Kate a tratavam bem. Ele achava que ela falava com a criada como a uma amiga. Ela não parecia uma típica filha de conde, Hurt pensou. O irmão Anse salvou a vida de Kate, a garota disse. Ela é grata pela vida da amiga. Ele notou que a senhorita Bennington e Kate cresceram quase como irmãs. A protagonista tentou manter a compostura. Um dia, o irmão Anse as convidou para uma casa de campo em Moor. O homem se surpreendeu com a amiga sem tato. Moor tinha muitas casas de campo diferentes. O herói interrompeu Catherine, pedindo que ela mudasse de assunto. Ela disse que não havia pensado nisso antes e que tinha muitas lembranças. Ela fez um pedido a Sir Hurt. Soube de uma forja na propriedade de Grint. Ela implorou clemência, afirmando que o desejo era dela e de Kate. O homem questionou se ela tinha certeza de que Kate queria isso. A heroína respondeu que conhecia Kate melhor que ninguém. Não sei se Kate deseja clemência para Lord Moor. Ela não sabia quando se separaram, mas por serem próximos, tudo era possível. Disse que o ocorrido entre Anse e Kate não devia ser visto como questão de cavalheirismo. O comandante indagou se ela sabia como Ansel Moor violara o código. A garota se desculpou, disse que estava preocupada e decidiu perguntar a Anse. O homem disse que não o poderia impedir de falar dos seus atos. Mas ela sabia do ocorrido e ainda defendia o desgraçado. Ou era uma amiga sem tato, ou intencionava criar atrito entre ele e Caitlin. Após ouvir, é claro que é a segunda. A heroína perguntou o que Terence quis dizer após questionar sua amizade. Ele explicou que Kate vira tudo de cabeça para baixo. Talvez seja precipitado julgar, mas não se mantém amigos assim, por mais agradáveis que sejam. Catherine disse, irritada, que as coisas ditas eram ofensivas. Mas o comandante, saltando da cadeira, gritou que ela devia manter perto a amiga que pedia clemência pelo homem que a insultara. Foi a maior loucura de Kate. O quarto irradiava calor e luxo. A porta abriu com um estrondo e o luar invadiu o quarto. O pé bateu no chão e o movimento cortou o ar. O mordomo perguntou: "Senhor, voltou?" Ele sorriu e disse que havia um presente incrível no quarto, mas o protagonista, irritado, mandou-o calar a boca. Terence pensou furioso como era possível amar aquele homem por 10 anos. Ele tentou suprimir o ciúme, mas sem sucesso. Então, logo começou a tirar a camisa. No espelho, ele se questionou por que ela o confundiu com Ansel Moor. Se ela não se lembrasse de nada, seria tolerável. Segurando a camisa, Hurt ponderou que, se soubesse o desfecho, a teria mantido à força. Então ele disse: "Que infantil!" E seu olhar se suavizou e surpreendeu. O personagem principal viu Kate no sofá, com choque nos olhos. Mas ela cumprimentou Terry e apontou para o bolo dizendo: "Como ela apenas entregou e não apareceu?" O homem aproximou-se da amada e disse que ela o assustou. E acariciando-a, ele disse que pensava nela. A heroína, cobrindo o rosto, pediu que ele se vestisse. O personagem principal perguntou por que ela estava tão tímida. E: "Querida, pode olhar à vontade." Kate achou o corpo bom demais, cheio de cicatrizes. Ela tocou uma delas, questionando se teria doído. Terence explicou não sentir dor alguma, e que com o toque dela, aliviou ainda mais. Feridas de faca, perfurações, não a deixavam em paz. Para ascender de plebeu à posição atual, o quanto suportou. Ao ver a cicatriz no ombro dele, ela engagou. Na cama, Kate concluiu que Terry era um homem peculiar. Ele arruína até o clima acolhedor. Tocando a cicatriz em seu ombro, ela indagou se era muito doloroso. Como ele suportou isso? O personagem principal ficou furioso, com gritos sobre a estupidez da mulher. Depois eles brigaram feio e não se viram por 2 dias. De repente, uma voz feminina foi ouvida perguntando se poderia entrar.
Madame Merrill surgiu à porta com uma bandeja, trazendo comida em vez de Amy. Ela sempre preencheu o vazio da mãe, e a personagem principal se alegrou em vê-la. A protagonista perguntou sobre as férias. A mulher disse que foram ótimas, e a água, muito clara. Nossa jovem adora água, então se lembrou de Kate. Acariciou as mãos da moça e indagou. Soube que brigaram com Catherine. Desviou o olhar, mencionando que talvez não discutiram. A senhora continuou, afirmando que a instruíra a se desculpar por tudo, e em resposta, ela se enfureceu. A heroína disse que não queria ver Catherine naquele momento. É uma traição tão forte que acho difícil acreditar que o perdão seja possível. A mulher explicou que não disse isso para forçá-las a se reconciliar. E tocando seu rosto, disse que, devido ao estresse, seu rosto doce emagreceu. Elas se abraçaram e a protagonista sentiu o perfume da mãe. A senhora a usou para consolar a menina que chorava pela mãe. Ela pediu para a senhora contar tudo assim que se acalmasse. E após a resposta da moça, ela sorriu. Lembranças vieram à tona, de como soube que Kate estava grávida. O conde queria anunciar isso após o casamento, então guarde segredo. A senhorita escondeu a gravidez, disse o médico. Então ele entregou um documento com ingredientes e especiarias que não deviam ser adicionados à comida. A mulher pediu para ele não se preocupar. Ele disse que o conde queria passar a gestão da propriedade para a filha, mas ela engravidou subitamente. Ele refletia. A propriedade precisava de uma nova senhora. Ela dedicou sua vida a ela, e o conde nela confiava. O homem ficou surpreso e explicou que não quis dizer nada disso, e que eles confiavam nela. Ele limpou o suor do rosto e se desculpou. A mulher quis dizer que não precisava apressar a saída da senhorita. A nova senhora só depende da vontade do mestre, disse a madame com um sorriso. Aos olhos deles, Kate era apenas um bebê. De repente, madame correu para a cozinha para preparar os pratos favoritos de sua patroa. Ela disse que os cuidados da senhorita deveriam ser confiados à madame. E a madame agora está tão feliz, pronta para decolar. Ouvia-se a voz de uma mulher, sobre o barulho da faca, para que partisse logo para a cidade. Ela pediu a Amy para ficar atenta, pois estava confiando a cozinha a ela. A criada se sentiu honrada por ser a primeira vez a receber uma tarefa tão importante. E ela precisa ter cautela com ingredientes proibidos. A protagonista apontou para eles e ordenou que, em hipótese alguma, adicionassem qualquer coisa. Sem demora, todos corram, pois Sir Hurt chega hoje. O arrastar de pratos ressoou no salão. Um casal já estava sentado à mesa. A criada disse que o mestre logo chegaria, e valia a pena esperar, aproximando a soca da personagem. Eles ficaram em silêncio à mesa, e Kate então decidiu não iniciar a conversa primeiro. Que constrangedor! Quando ele falou, a moça se encantou. Mas ele perguntou friamente se ela casaria com Anse Moore. Para a personagem principal, foi como uma pedra. É estranho, já que ela nunca se apegou de fato ao Lorde. De onde ele tirou isso? Tério suspirou, nervoso, e perguntou se ela lembrava do resgate e da promessa de casamento. A moça explicou nervosa, mas foram interrompidos pelo pai, que se atrasou por negócios. Ele sentou-se à mesa e pediu que continuassem a conversa. Um homem iniciou, mencionando ter escutado sobre um desastre ocorrido há uma década. A heroína ficou nervosa, pois não podia dizer isso diante do pai. Ele gritou que estava em suor frio só de lembrar. Afinal, essa audaciosa, apesar da situação instável, conseguiu convencer a babá a sair para passear, mas acabou desaparecendo. Sua mãe adoeceu de preocupação. Ele a procurou. E não só isso. A filha foi raptada por fugitivos, mas por sorte, havia ligações com a realeza. Alex uniu-se à Quinta Ordem dos Cavaleiros, e Anse, da mesma forma, se dedicou. Télios respondeu irritado. Foi assim. Ao mergulhar a colher na sopa, a moça pensou que ele agiria calmamente e lamentava a falta de honestidade da heroína em relação a Anse. Após provar a sopa, ela não gostou. A comida de Sônia era bem distinta. Eu pensei, talvez eu possa pedir a Hurt para ir comer na Sônia. Talvez ele tenha se irritado de repente ao saber do seu casamento com Anse. Sorrindo, Kate percebeu os ciúmes dele. Levantando a perna, ela se aproximou do noivo.
Os olhos dele se arregalaram e ele corou, enquanto a moça, com o salto, brincava com a canela dele. Ele ficou calado, escondendo o rosto do pai. Era visível que corava ainda mais, e o quanto estava feliz e infeliz ao mesmo tempo. A personagem principal sorriu e disse que Anse era sua paixão, devido ao resgate. Mas agora ela prefere Térios. Ele é muito atencioso e pensa sempre na amada. Podem brigar, mas é até divertido. E sorrindo, ela disse que Térios é o melhor homem. O pai, emocionado, derramou lágrimas sem parar. O homem se aproximou de sua amada na cama. Que situação interessante! Jantaram na mansão, depois foram à casa de Hurt para a sobremesa da Sônia. No quarto, o casal começou a falar sobre a mãe de Kate e depois, como Térios se tornou um cavaleiro. E o clima entre eles mudou muito. Ele se aproximou da mão dela, acariciou a bochecha de Kate e a beijou com ternura. Ela não se importou e retribuiu o beijo. Térios então disse, Kate, acariciando a mão dela, e quis abraçá-la. Ela pensou sorrindo que ele era tolo, pois naquele clima, pedir permissão não fazia sentido. De repente, a moça sentiu uma dor severa. Pediu para ele esperar e se levantou da cama. Indo em direção à saída, ela disse que ia ao banheiro por 1 minuto. O herói ficou apreensivo, achando que havia exagerado. Em seguida, notou algo incomum e, por fim, pediu à moça que parasse. Afinal, o sapato dela está. Antes que o homem terminasse, a heroína baixou o olhar. Com a mão na barriga, viu uma poça de sangue embaixo. Por um momento, tudo parou. Com medo, disse que a barriga doía. E no mesmo instante, ela caiu. Térios correu em sua direção. Pouco depois, as portas da carruagem se abriram, então as do quarto, e um médico surgiu à soleira. Era óbvio que ele estava com pressa. Ao entrar no quarto, ele viu gotas de sangue no chão e a protagonista deitada na cama. Ela estava inconsciente, já era noite. A propriedade Grint estava iluminada. O pai, à mesa, perguntou preocupado como a filha se sentia. Sir Fernando explicou que existem substâncias na fráxia que enfraquecem a placenta. Portanto, para grávidas, é um verdadeiro veneno, e no sul, ela é comida crua de propósito para se livrar da criança. Mas, a princípio, nada mataria a criança sem prejudicar o corpo da mãe. O homem gritou, indicando que algo estava errado com Kate. O médico o deteve, afirmando que houve sangramento, mas o feto estava bem. Eles não entendem como tudo acabou assim. Annie já estava no escritório, sendo interrogada sobre o que tinha acontecido. A moça, gritando e chorando, insistia que tinha proibido todos de tocar na fráxia. O pai, irritado, questionou como ela estava lá se ninguém a tocou. Madame Merrill irrompeu na sala. De joelhos, ela alegou que a culpa era sua, pois não se podia confiar em Amy, sem experiência, para cozinhar. E a madame jamais previu isso. O cavalheiro lançou um olhar lateral. Apontando para a criada, ele ordenou que a expulsassem. Ela implorou de joelhos que acreditasse, pois jamais o faria. E por Kate, ele poupou Amy. A mulher tentou detê-lo, alegando que a falha era unicamente sua. Ele, porém, disse que também estava desapontado com ela e decidiria seu destino mais tarde. A porta bateu. Madame Merrill virou-se para a criada. O médico recomendou observação, mas felizmente a senhorita comeu pouco. De repente, os olhos de Sir Fernando se arregalaram. Ele viu a mulher gritando com Amy, porque se algo acontecesse à senhora, ela não sairia dali viva. O médico tentou consolá-la, mas a madame chorou. Desde criança, a protagonista não aguentava ver sangue. Ela só se lembra do cavaleiro que morreu para salvá-la. O cavaleiro pediu que não chorasse, pois havia gente má por perto. Mas a menina continuou a chorar, repetindo que queria ir para casa. E se acharmos gente ruim de novo? Mas ele garantiu que não, e ela não desejava a morte do cavaleiro. Gritei-lhe: "Não morra!" Ele apenas afagou a cabeça da menina, prometendo não morrer. Mesmo com dor, ele acariciou a cabeça de Kate, rindo. A voz que prometia esperá-la em calorosos abraços era incrivelmente reconfortante. Mas, ao tentar evocar sua imagem novamente, por que seu rosto subitamente se esvai para um lugar tão distante? Ela conhece este cavaleiro, pensou a moça, acordando. No seu olhar turvo, ela reconheceu o cavaleiro, e quando tudo ficou nítido, percebeu que era Terry que estava à sua frente.
Preocupado, ele perguntou se tudo estava bem e se nada doía. Ao responder que não, ela irrompeu em lágrimas. O homem a abraçou, dizendo que tudo estava bem. Terrias sempre repetia que sim, mas ela, cabisbaixa, murmurava: "E se?" De repente, o bebê sumiu, pois sua barriga doía demais. Ele sussurrou-lhe ao ouvido que estava tudo bem com ela e com o bebê. Como por magia, a voz do seu amado fez com que tudo ficasse realmente bem. Beijando a cabeça da amada, ele a agradeceu por sobreviver. Um milagre de abraço. Nesse dia, todas as casas da capital estavam fechadas devido aos prisioneiros fugitivos que causavam caos nas ruas. A captura e o transporte dos prisioneiros também eram dever de Hurt. Então, ao saber que uma nobre fora raptada, tudo só piorou. Foi pura coincidência encontrar um comandante inimigo que uma vez o derrotou no campo de batalha e encontrar Kate. A refém segue ilesa. Essa é a ordem. Ele captura o comandante. Cuidam dos seus homens. Os cavaleiros entraram gritando: "Não se mexam!" Prisioneiros chocados. Uau! Como os cavaleiros imperiais chegaram aqui? Então, o comandante e Terrias lutaram. Mas ele fugiu, surpreendendo Terry. Um grito se ouviu. Não vale a pena esforçar-se demasiado quando se pode seguir pelo caminho mais fácil. O homem cerrou os dentes, pensando que ele era um bastardo, e agarrou a rapariga, salvando-a da espada. Ela chorou, implorando para ser solta. "Vejam o comandante dos cavaleiros imperiais paralisar pela moça", riu o prisioneiro, sem esconder o prazer. "Isto é o que vale o Chevalier Haricon", disse o protagonista. O comandante atacou e gritou: "Ainda falas, mesmo quase morto?" Terry mal se defendia. Afinal, a velocidade era alta. O criminoso, apontando a espada ao herói, gritou: "Acabou!" e perfurou o ombro do cavaleiro. Tudo parou por um instante. Uma gota de sangue brilhou nos olhos da garotinha. Ela olhou e repetiu: "Sir Cavaleiro, não." Ele a consolou, dizendo que não morreria. Gritos súbitos vieram do primeiro andar e um cavaleiro entrou no quarto. Ele perfurou o coração do comandante por trás. Mais prisioneiros surgiam, e o cavaleiro teve de pegar na refém e fugir depressa. O protagonista preferia ter morrido com os seus camaradas, mas ao perceber o medo da menina, pegou nela e correu. Mal se aguentando, ele achou um esconderijo, depois pediu que eu fechasse os olhos e contasse até 100. Com os olhos cheios de medo, a menina implorou: "Por favor, não morra." Foi a primeira vez que alguém dirigiu tais palavras ao protagonista, e ainda mais marcante foi como ela exclamou que se casaria com ele no futuro. Morrer com honra ouvira muito, mas agora pediam-lhe que não morresse. Mesmo com a mente turva, ele lembra-se de sorrir repetidamente. Apenas a visão dela bastava para o fazer sorrir o dia todo. Tério só queria sobreviver. De repente, 2 cavaleiros os viram. Ajudaram Terry e ele pediu que levassem a menina. Passados 7 anos, perguntaram-lhe se conheceu alguém. Aconselharam-no a tentar, pois havia rumores dos problemas íntimos do comandante. E tem mais, o herdeiro do Conde Moore, aquele belo loiro, que é louco de amor, então se mantém discreto, sem usar sua beleza. Dizem que Lady Grint e Unser estão juntos há um tempo. O protagonista nunca procurou uma dama, mas ao ouvir o nome daquela rapariga, ficou perplexo, pensando que a tinha esquecido há muito tempo. Exaurido por treinamento incessante, ele não conseguia pensar. De repente, recordou a promessa infantil de 7 anos e riu. Mais um ano se passou. O comandante retirava o irmão ébrio de Alex da taverna. Algo o impressionou. 8 anos depois, isso me veio à mente. Ele viu traços familiares e cabelo azul. A princípio, o herói não a reconheceu, mas meu coração acelerou quando a vi. A boca do protagonista abriu-se de surpresa. Ela correu até eles, gritando como o irmão se embebedou e desmaiou. A protagonista pediu desculpa pelo transtorno e estava pronta para levar o irmão, mas o comandante disse que o carregaria. Sua aura, seu sorriso, seu belo jeito de falar. Após vê-la, ele tinha febre todas as noites. Lembrei-me do rosto, voz, gestos e movimentos dela. Cada lembrança queimava, e nada os unia. Terios estava chocado consigo mesmo. Concluiu que a febre não tinha causa lógica, nem por a ter salvo, nem por ela ser encantadora. Ele estava destinado a amar Kate.
o protagonista fatalmente se apaixonaria, independente do momento em que se encontrassem. A rapariga, caneca na mão, disse: não é bom. Sirius insistiu para que ela bebesse, pois Sir Fernando dedicou a noite inteira a prepará-lo. Afagando a mão da amada, ele disse que, felizmente, não pioraria. O médico estava muito preocupado, mas o bebê resistia. Ele ainda nem nasceu, mas já é um rapaz tão forte. A protagonista agarrou a sua barriga. O protagonista sorriu, dizendo que ele nos disse que tudo ficaria bem. E Kate riu-se, dizendo que o bebê puxou ao pai, por ser tão estupidamente forte. A garota então estendeu a mão, dizendo: "Vem cá, meu amor." Levemente tocando o rosto dele, ela o acariciou, beijando-o nos lábios. Ele ficou surpreso, e a heroína perguntou por que ele estava em pânico, já que eram casados. Nesse momento, o médico tossiu para chamar a atenção. Levantou-se abruptamente e disse ser hora de voltar ao consultório, e que Kate deveria beber a infusão. A garota pediu para chamar Amy. Sir virou-se tenso e disse: "Oh, senhorita, pois em relação a Amy." Após o enredo, a protagonista deixou o quarto dela. Ela irrompeu pelo escritório do pai, gritando: "Pai!" A heroína, insatisfeita, exigiu que lhe devolvessem a Amy. O pai, sombrio, perguntou se viera só por essas palavras. Eles discutiram, dizendo que não foi um acidente e que a rapariga devia esquecer. E Sir Fernando o proibiu. Como chamar a isto um acidente? A heroína argumentou que era um absurdo. A criada nada ganharia ao dar algo nocivo à sua senhora. O homem declarou, zangado, que não queria ver a cara da Amy porque a achava nojenta. Levantando-se da mesa, pediu à filha que saísse. Ela cerrou os dentes e gritou: "Mas pai, ele sabe o quão Amy lhe é querida." O conde, virando-se, disse que quando ela tivesse um filho, entenderia o que ele sentia. E ela devia ir. Lágrimas encheram os olhos da protagonista. Kate insistiu que a rapariga não era de todo assim. O homem acariciou sua amada, dizendo que estava com o conde, já que a criada era suspeita. Adicionar um ingrediente proibido assim só pode ser intencional. Só ela sabia da gravidez naquele dia. A protagonista admitiu confiar facilmente nas pessoas, e que isso é ruim. Se você confiar cegamente em todos, poderá arranjar problemas. De repente, Kate afirmou que provaria isso, e que ele descobriria a inocência de Amy. Bateram à porta e perguntaram se a Jenny estava. A criada abriu a porta. Um casal estava à soleira. Nervosa, ela disse: "Menina e Sir Hurt." A protagonista então disse que soube que Jane estivera com Amy. A rapariga explicou que não entendia por que a sua irmã foi expulsa da mansão. Afinal, na preparação da comida, ela esteve com Amy o tempo todo e não tocou na fráxia. A heroína perguntou quem adicionou a fráxia. Jenny respondeu: "Ninguém tocou nesse ingrediente." Todos estavam atentos à nota. A heroína, então, constrangida por falar no assunto, disse que "Quero a sopa." Madame Merrill sugeriu como prato principal. Kate gelou de choque. Madame Merrill disse ter reunião com fornecedores, então preparou apenas o básico e saiu. Na sopa de potânia, batatas e milho vão primeiro. Os demais ingredientes são adicionados e a couve picada vai por cima. E a mulher preparou tudo sozinha e saiu, e a irmã Amy só adicionou o caldo. Ela chegou enquanto Madame Merrill cozinhava e não tocou na prateleira de temperos. Os olhos de Terence e Kate arregalaram-se. A protagonista saltou, perguntando como não tinham notado a fráxia. Jane explicou que na cozinha deles, a fráxia estava em pó. Se o puseres no fundo de propósito, não o encontras sem procurares. Adiciona-se, cozinha e dissolve. Só a madame poderia ter adicionado a fráxia. Kate pensou nisso. Ela não queria acreditar. Mas, se o testemunho for real, apenas uma pessoa poderia ter adicionado a fráxia. É a Madame Merrill, e além disso, ela confiou esta tarefa a Amy, que sabia da gravidez. Foi intencional, visando prejudicá-la, a criança, e em seguida culpar a Amy. Mas por quê? O que Kate fez? Merrill, a protagonista, confiava nela. Neste exato momento, por que ela lembra de Catherine? Talvez haja uma razão para a raiva evidente da mãe e da filha contra ela. Um sussurro ecoou. "Kate, o que fazes aqui?" Catherine sentiu a heroína zangada com ela. Ela esperaria até estar pronta para falar,
mas prefere fingir que nada ocorreu. E Kate questionou por que a jovem mentia constantemente. Quando Anselmo e eu a iludíamos, ela tentou desculpar-se. A heroína disse que não estava ali para desculpas. Ela se pergunta o que fez para tanto ódio e o que fez de errado. E se a Catherine a considerasse sua amiga, já lhe teria revelado tudo há muito tempo. Mas em vez disso, o que fez? A moça disse que Kate interpretou mal. Até o Anselmo pensava que a heroína era a única. Ela bateu na mesa e declarou que não tinha intenção de ouvir desculpas. Catherine não devia sequer mencionar aquele idiota. A heroína gritou. Como Kate pôde falar assim do amigo? Um estalo forte ecoou. Catherine segurou a bochecha e, surpresa, olhou para a protagonista, que a atingiu de novo, na outra face. Dói sofrer sendo a pessoa que ele ama. É injusto, não achas? Ou será que ela estava com ciúmes, mesmo sendo a única a receber o amor dele? Ela se envergonha de seus atos, por isso surge a inveja. Nesse momento, Catherine disse que não ia ter vergonha. Nunca a invejou. Sentia pena, até nojo. A nobreza, que absurdo! Perguntou-lhe se ela realmente compreendia o homem nobre que seu pai era. Ela seguia ingênua como sempre. Não se sabe como ela confiou nele cegamente por tantos anos. Ele cuidou de uma mulher que nem conhecia e deixou a filha dela brincar com sua própria filha nobre. Tudo parece um pouco estranho. Ela riu, disse não ser obrigação nem caridade. Chamou-lhe ridículo. Sempre que a via, sentia só pena. Então, queria que ela sentisse o mesmo, ao menos uma vez. Ninguém esperava que Kate, tão doce e com olhos só para Anselmo, fugisse com outro homem. Acabou tudo. A protagonista gritou, a exigir uma explicação, com a voz a tremer. Ela pergunta por que ela deveria explicar, e sussurrou que eram mais próximos do que pensava. E então lembrei-me das palavras. O pai dela sabe de tudo, sabe quem ela é e o que a mãe dela sofreu. Se pudesse, ela buscaria vingança. A heroína cobriu a boca. Não pode ser, ela disse. Kate, nosso pai é um homem cruel. Propriedade Hurt. Pedi para dizer ao senhor que cheguei. A porta bateu atrás dela. Kate ficou sentada, confusa. Ela não consegue ir ver o pai e quer acreditar que ele não é esse tipo de pessoa. Pois o pai é muito sensível. Madame Merrill serviu outra família e Catherine viu tudo. Mas afinal, o que Kate fez de mal? Onde errou ela? Afinal, ela sempre cuidou de ambos. O que é confiança realmente? Alguém tocou na maçaneta da porta. Terence apareceu à entrada e correu imediatamente para sua esposa. Ficou feliz com a chegada da heroína, mas logo notou que a rapariga chorava. Terry perguntou preocupado o que tinha acontecido e, ajoelhado, continuou a inquirir. E a protagonista só teve forças para pronunciar o nome dele. E a soluçar, abraçou o marido. Disse que viver sem confiar em ninguém é triste. Como Terry se tornou a única pessoa em quem ela confia. Alguém em quem ela confie. Ele admitiu que não a podia convencer com belas palavras. Ele irá prová-lo com as suas ações e ficará com a sua amada para sempre. Oi pessoal, tudo bem? Estamos com a nossa lojinha de afiliados da Shopee e Mercado Livre, temos vários produtos, como moletons, blusas, shorts e até decoração de Natal. Muito obrigado pessoal e fiquem com Deus.